Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Fala Professor. Eu sou Alessandra Gaspar, professora com mais de 40 anos de experiência na área da educação. Hoje o nosso podcast está trazendo uma convidada muito especial, Fernanda Martins, professora, servidora da rede municipal e vai aqui participar com suas vivências, suas histórias inspiradoras. E nós vamos começar hoje com o tema explorar a experiência da professora Fernanda Martins em relação à volta às aulas após a pandemia, bem como as metodologias utilizadas no ensino para os alunos do ensino fundamental em uma escola pública. Bom dia, professora Fernanda. Seja bem-vinda. Bom dia, Alessandra. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui, muito grata pela consideração de lembrar dos professores da Prefeitura de Fortaleza para fazer parte desse momento muito especial. Eu é que fico feliz com a sua presença. Fernanda, para iniciarmos um bom papo, eu queria saber quem é a professora Fernanda? Bom, Alessandra, a professora Fernanda, antes de tudo, ela é mãe de 3 filhos. E o desafio de ser mãe de 3 filhos é grande, viu? 3 crianças pequenas. Luísa Arthur, 8 anos, Ana Luísa, 5 anos e a Mauri Filho, 2 anos. Então, o meu desafio ele já começa em casa. Com os trabalhos de casa, os afazeres domésticos, sou casada já há mais de 15 anos e ali começa a minha rotina do dia a dia, tanto na hora de dormir quanto na hora de acordar, né? E a professora Fernanda, ela se graduou em Química na UES e a partir daí ela enxergou a educação como uma ferramenta libertadora e de grandes perspectivas. Eu cursei Química, logo em seguida entrei na área da educação, na Escola Educasesc, onde eu estagiei durante 2 anos na sala de ciências e foi um momento incrível da minha formação e que eu carrego até hoje situações vividas naquele momento. Foram 2 anos de estágio na sala de ciências, onde eu trabalhava com química na forma lúdica. Era o show da química e tinham mostras itinerantes, nós recebíamos escolas e eu montava toda aquela estrutura de um show, com experimentos coloridos, explosivos, e aí eu conseguia prender a atenção daqueles alunos que estavam visitando a sala de ciências. Logo em seguida, ao terminar esses 2 anos de estágio, eu tive uma experiência de 5 anos numa grande escola particular aqui em Fortaleza. Quando surgiu o concurso da Prefeitura em 2015, eu fiz o concurso, passei e assumi a sala de aula da Prefeitura Municipal de Fortaleza em 2016. Estou até hoje. Nesse percurso, eu cursei especialização em gestão escolar, nunca exerci, mas eu cursei, gostei de conhecer esse lado da gestão na especialização, vivencio no dia a dia como é uma gestão de escola, porque eu observo como as minhas coordenadoras, como as minhas diretoras trabalham e durante esse período eu também cursei uma segunda graduação. Eu sou bacharel em nutrição. Hoje eu posso dizer que eu sou nutricionista formada. E também cursei outra especialização voltada para nutrição clínica e funcional. E os desafios não terminam por aí, porque ontem eu me inscrevi na especialização da UES, Ciências E10, que é uma especialização em parceria com a Prefeitura Municipal de Fortaleza e a Universidade Estadual do Ceará. E também estou no mestrado profissional na UES. Estou na 4ª aula e o mestrado também são 2 anos. E também estou em um curso ofertado pela USP, excelente, de metabolismo e obesidade, 180 horas, que foi colocado para nós, professores, no grupo de WhatsApp da nossa formadora. Então, tudo que envolve a educação, a nossa formadora de ciências, Tailena, ela sempre abastece o grupo. Tanto a especialização Ciência 10, tanto esse curso de aprimoramento de 180 horas pela USP. Então, assim, a Fernanda é aquela pessoa que agarra as oportunidades com unhas e dentes e que sempre faz o que precisa ser feito, Alessandra, e que gosta do que faz. Fernanda, eu posso lhe chamar de uma mulher guerreira, né? E que bom, fico muito feliz em encontrar uma professora tão guerreira e abraçando todas as oportunidades para você crescer dentro do seu profissionalismo, né? Fernanda, como foi a sua experiência na sua escola com os seus alunos durante o período do ensino remoto devido à pandemia? Bom, foi uma experiência nova, não só para mim, mas para todos os profissionais de educação.
todas as famílias, todos os alunos que estavam envolvidos pela pandemia, diretamente, porque foi algo mundial. Mudar a maneira de ensinar, mudar a maneira de atingir os alunos, fazer com que eles aprendam à distância, é um grande desafio. Com certeza. E para esses grandes desafios, surgiram propostas novas, que foi o meio digital. Então, o nosso trabalho ele não parou na pandemia. Foi manhã, tarde, noite, madrugada, sábado, domingo e feriado. Isso mesmo. Além de estarmos em casa, com os afazeres de casa, com as demandas de casa, com os filhos, com o marido em casa, né? Eu também tinha que ser a professora ali. Eu tinha que dar conta de inúmeros alunos. E também medir se eles estavam aprendendo. Então, os desafios foram grandes. Nós usamos o Google Classroom, utilizamos aulas gravadas, utilizamos aulas ao vivo, utilizamos o WhatsApp para atender os alunos, que por mais que sejam por horário fixo, horário comercial, sempre vinha um aluno ou a família justificar a ausência, né, daquele aluno naquele momento, porque muitas vezes dividia o aparelho eletrônico. Recebíamos inúmeras atividades, batidas fotos e nos enviada, né? Então, assim, foi um momento muito desafiador, porque tínhamos que pensar diferente, porque o momento exigia aquilo. E a educação ela não pode parar, porque o aluno ele estava em casa, muitas vezes naquele sofrimento familiar, daquela condição de pandemia, e ele via no professor e na escola, mesmo distante, a possibilidade de se conectar com o estudo, de entender que aquilo que ele estava passando iria passar, e uma forma de ele descontrair um pouco, de pensar em outra coisa, era estar comigo, professora, naquele momento. Fernanda, eu acho assim, professora, uma profissão tão espetacular, porque nós fomos pega de surpresa, tanto nós como os alunos. Mas, rapidinho, eu vi a evolução das professoras na hora de ter que se virar para dar essa aula de uma maneira que nós não tínhamos costume de dar, né? Eu sei que tem muitas críticas em relação às aulas remotas, mas eu achei de uma riqueza e de uma sabedoria para a gente não parar naquele momento as nossas aulas, e eu vi o dinamismo das professoras, como elas se jogaram. A princípio, lógico, tudo muito ainda travado porque era novidade, mas logo eu vi a evolução das aulas, como as aulas eram envolventes, como envolvia os alunos. Tudo, como eu falo, tem seu lado positivo e seu lado negativo. Mas vamos falar da positividade, que nós tivemos realmente a aula, nós tivemos a preocupação de não deixar esses alunos sem ter o seu conteúdo, sem ter as suas aulas, e as professoras realmente fizeram muito bonito para passar esse conteúdo. Fernanda, quais as principais metodologias utilizadas durante esse período? Como você deu suas aulas? Em que você se inspirou para dar essas aulas? Porque foi, assim, surpresa, né, para a gente. Como você deu essas aulas? Olha, quando a pandemia começou, nós sempre pensávamos que tinha um prazo bem curto para terminar, né? Isso surpreendeu muito, porque ela foi se estendendo, tomando um grau de gravidade maior. E aí nós começamos a pensar, nós não vamos voltar para a sala de aula agora. A nossa sala de aula agora é a nossa casa. E a sala de aula do aluno agora é a casa do aluno. Então, mesmo distante, como esse aluno vai aprender? O que esse aluno está passando na casa dele? Se ele está se alimentando, se ele está bem. Então, isso permeou muito o pensamento dos professores. E, realmente, todos os professores se ajudaram, se uniram e foram ensinando aos outros, aqueles que não tinham tantas habilidades na ferramenta digital. Fizemos tutoriais de como o outro professor poderia fazer. Então, assim, foi um momento de muita união entre os profissionais, onde o objetivo final era entregar para aquele aluno aquele conhecimento, aquele aprendizado e, acima de tudo, fazer o aluno se conectar com você, fazer o aluno se conectar com a aula. Porque notícias negativas estavam direto nas mídias, na televisão,
na internet, e aquele momento que aquele aluno estivesse com você, ele poderia, por algum momento, esquecer que estava naquele momento de pandemia, porque ele estava conectado com você. Então, meu maior objetivo era me conectar aos meus alunos. E aí, eu marquei aulas online, síncronas, né, ao vivo. Claro que eu não vou dizer que eu tive 100% da adesão, mas eu tive uma grande quantidade de alunos durante as aulas síncronas. Eu gravei vídeos ensinando, vídeos simples, porque eu também pensei, poxa, eu não tenho um estúdio. E agora? Como é que eu vou gravar minhas aulas? Entende? Então, um tripé simples, o celular, assim, poxa, eu não queria aparecer. E agora? Como é que eu vou gravar sem aparecer totalmente, né? Então, direcionado para o papel e escrevendo, explicando, entende? E assim, atividades que eles poderiam fazer em casa, com as ferramentas que eles tinham em casa. Eu tinha que pensar nisso. O que é que o aluno tem em casa para ele conseguir desenvolver essa atividade? Né? Com a graça de Deus, todos estavam, a grande maioria, com seus livros escolares, então eu pude utilizar os livros, eu pude direcionar as leituras, eu pude passar atividades do livro, e nós recebíamos, o mais interessante, Alessandra, é que eles faziam as atividades, eles batiam foto e nos mandavam. Uma grande maioria, se não todos, conseguiam ter esse acesso a nós para mostrar as atividades, e é algo que eles prezam muito. Adoram fazer atividade e adoram mostrar que fizeram atividade. E eles fazem isso com muito orgulho. Então, assim, foi um desafio, mas foi enriquecedor para nós profissionais. Como professora criativa, né? Eu acho, assim, fora de série, como as professoras fizeram um trabalho bem envolvente e como contribuiu com o aprendizado desses alunos. Verdade, Fernanda. Fernanda, e no período da transição para o ensino presencial? Terminou, pós-pandemia, eu vi a evolução das professoras nesse momento. Realmente, elas se envolveram muito e conseguiram muito com esses alunos. E aí eu te pergunto, acabou a pandemia, nós voltamos para a escola no presencial. E aí, como é que foi a professora Fernanda nessa volta às aulas? Sua metodologia, como é que foi que você recebeu os alunos com essa sua nova história pós-pandemia? Alessandra, o meu filho mais novo, ele nasceu no dia 2 de agosto, que é inclusive o dia do meu nascimento também. Só que eu nasci em 87 e ele nasceu em 2021. Na pandemia? Na pandemia ele nasceu. E assim, quando ele nasceu, era um momento que todos estavam voltando para a sala de aula, que foi agosto de 2021. E nesse momento eu estava em licença maternidade. Então, assim, enquanto os professores estavam em sala de aula, enquanto os alunos estavam em sala de aula, eu ainda estava vivendo a pandemia em casa com um bebê recém-nascido. Entende? Então, ainda era muito tenso para mim. Quando eu voltei, no ano seguinte, eu vivenciei professores muito contentes no sentido de poder realizar o seu trabalho de forma presencial. Porém, ainda estávamos numa pandemia, então tinha todo aquele cuidado de se proteger de máscara, de álcool gel, de distanciamento. Então, assim, tinha todo esse aparato de lavar as mãos, de sabão, não é? E, assim, o aluno em sala de aula, ele estava mais relaxado. Ele estava mais relaxado, entende? Ele estava mais contente, circulando. Porque voltou ao presencial, Porque voltou né? ao presencial. Porque ele estava revendo os amigos, porque ele estava revendo a escola, revendo os professores. Então, assim, foi um momento de muito receio, um momento de insegurança, mas um momento desafiador. Por quê? Porque os professores, eles iam tentar mensurar, não é? O que eles tinham aprendido, o que ele tinha aprendido na pandemia. Como eu, professora, vou mensurar os meses de aprendizado que ele teve ou que ele não teve no remoto. Então, esse foi o grande desafio, mensurar o aprendizado no ensino remoto. E você acha que teve esse aprendizado? Eles tinham que ser responsáveis. Eles tinham que ser também um pouco autodidata. Eles tinham que ser responsáveis pelos seus horários, de entrar na aula, de assistir o vídeo. E eu percebi muito da família,
dos responsáveis, do pai, da mãe, do tio, da avó, em sempre dar um feedback para o professor sobre a ausência daquele aluno, sobre as atividades daquele aluno. Então, assim, eu percebi que muitas famílias tiveram compromisso e que muitos alunos tiveram compromisso. Claro que o momento que estava se vivendo era um momento muito tenso. E nem todos conseguiam acompanhar, mas pelo que eu acompanhei na pandemia e pelo que eu acompanhei no retorno, tinha-se que trabalhar muito. E eu lhe confesso que até hoje nós estamos trabalhando em prol de recuperar o aprendizado, sim, mas de forma de muito apoio, na verdade. Nós temos muito apoio para tentar recuperar esse aprendizado. Mas aí a gente também não pode deixar de dizer que a gente fez uma boa parte e os meninos também contribuíram muito. Claro que aprender é constante, né, Fernanda? Aprender é constante. É só a gente realmente se empenhar mais e os meninos também entenderem que tem que se empenhar mais um pouquinho e a gente vai recuperar, sim, esse tempo. Nós usamos uma metodologia diferenciada quando estávamos no remoto, né? Que é a questão da tecnologia, da distância, tudo isso foi muito novo. Aí, quando voltou, você usou a metodologia de antes, se você usasse a tradicional, ou você buscou mudar a sua metodologia, já que você teve oportunidade de usar uma metodologia mais ativa? Bom, trabalhar com metodologia ativa antes, durante ou pós-pandemia, ela sempre permeou a minha prática. Oi, ótimo. E voltar ao presencial nada mais é do que colocar em continuidade aquilo que eu sempre procuro fazer. Primeiro, eu tenho que conhecer o meu aluno, eu tenho que conhecer o meu público, eu tenho que conhecer de onde eu devo partir. Claro que uma sala de aula, Alessandra, ela é bem heterogênea, em que eles aprendem de forma diferente, em velocidades diferentes. Mas pensando nisso, eu sempre permeei a minha prática em o que eu preciso fazer para atingir o meu objetivo. Então, o meu objetivo, ele está lá no meu planejamento, que eu faço semanalmente. Ao estruturar uma aula, a saber os materiais que eu vou usar naquela aula, a saber que parte do livro eu vou utilizar, a saber como eu vou avaliar se aquele aluno aprendeu. Então, assim, eu tenho que partir do objetivo. E o objetivo é que aquilo que eu tenho a ensinar faça diferença na vida deles. Para fazer diferença na vida deles, eu tenho que entender o contexto de vida deles. E como é que você conhece esse contexto da vida deles? Eu sempre separo alguns minutos da aula, principalmente no começo do ano, para conversar individualmente com cada aluno. Isso não atrasa o meu trabalho, isso não atrasa a minha prática. Na verdade, eu faço ganhar. Porque eu começo a olhar para aquele aluno com um olhar de como eu vou atingi-lo em cima das necessidades que ele vive. Entende? Então eu pergunto o nome dele, a idade, nome dos pais, com quem mora, se tem irmãos, nome dos irmãos, a profissão dos pais, a profissão das pessoas que moram com ele, quais os objetivos de vida dele, quais os sonhos dele, o que ele quer alcançar na vida dele. Eu pergunto se a educação está dentro do caminho dele para alcançar o sonho dele. Então eu conheço o meu aluno. Não, eu não consigo trabalhar sem conhecê-lo. Fernanda, isso é uma coisa que eu acho fundamental. É você conhecer o seu aluno, como você acabou de dizer, que trabalha conhecendo o seu aluno. Como você vai planejar? Como você vai passar um conhecimento para uma pessoa que você não sabe como é que ele é, como ele vive, o que é que ele pensa? Então, assim, essa sua abordagem com os alunos em relação a conhecer a vida do seu aluno, para mim isso é fundamental para uma professora e, consequentemente, para o aluno. E eu sempre anoto, Alessandra. Eu pego um caderno que eu ganho mesmo da prefeitura e eu vou anotando nome e vou fazendo aquela entrevista com ele. E até digo com meus amigos professores, olha, eu fiz essa sondagem com esses alunos. Se você quiser o meu caderno, tá aqui. Se você quiser conhecer esses alunos, tá aqui no meu caderno. E se você fizer com a sua sala de aula, que também é minha sala de aula, eu vou adorar receber o seu caderno também, porque aí a gente ganha tempo, né? E envolve outros professores nessa dinâmica. Porque, Fernanda, às vezes
a gente fala que o aluno está ali agitado, que o aluno não deixa você dar uma aula, mas muitas vezes, Fernanda, é a história de vida que ele está trazendo para dentro da sala de aula e como ele não sabe se expressar, muitas vezes eles se expressam daquela forma, dizendo, ei, eu estou aqui, mas a pessoa às vezes não entende, diz, olha, você está atrapalhando minha aula, você é da sala. Muitas vezes isso acontece, porque eu vivi experiência dessa maneira. Então, isso para mim é fundamental, porque quando você vê uma criança agitada, por que você não chama essa criança e pergunta para ela o que está acontecendo com ela, com a vida dela? Às vezes uma escuta sua transforma aquela criança. E acredita, Alessandra, eu faço isso. E sempre que eu chego a esse ponto, não é, eu chamo o aluno para conversar. Muitas vezes levo ele até a coordenação e eu falo assim, eu quero conhecer a família desse aluno. E quando a família desse aluno vier, eu quero conversar, eu quero estar com a família. Sabe por quê? Porque eu começo a entender o meu aluno e o comportamento do meu aluno Isso. a partir do momento que eu converso com os responsáveis. Isso. E eu sempre converso com os responsáveis de 1 ou 2 ou mais alunos que eu vejo a necessidade de conversar. Porque na sala de aula ele dá sinais. E eu tenho que ter essa percepção desses sinais. Com certeza, Fernanda. Isso ajuda muito a desenvolvimento do aluno, no desenvolvimento do aluno, porque ele vai pegar a segurança em você e vai, se ele tiver com algum problema, ele vai chegar para ti, vai contar e tu vai saber dar uma palavra de conforto para ele. Fernanda, estou feliz com você, Fernanda, muito feliz de você como professora. E como você procura despertar o interesse nos alunos pelo estudo? Quais as estratégias utilizadas para tornar esse conteúdo mais acessível e envolvente? Alessandra, primeiramente, eu tento me enxergar como a aluna Fernanda. Se eu estivesse naquela sala de aula, sentada naquela cadeira, durante aquelas 4 horas do dia, o que eu, aluna Fernanda, iria gostar de assistir, de aprender, como uma aula ia me atrair. Então, baseado em mim, aluna Fernanda, eu tento conduzir as minhas aulas, né? Como eu vou atingir aquele aluno? Muitas vezes, eu parte deles a aula. Claro que o conteúdo, que ele está ali na minha cabeça. Só que o aluno, ele não tem aquele conhecimento geral que eu tenho. Então, eu começo a questioná-los em cima de perguntas sobre um determinado assunto que eu tenho para ministrar naquele momento, e a partir das dúvidas deles, das perguntas que eles fazem, ou do conhecimento prévio que eles têm, eu vou estruturando a minha aula. Vou dar um exemplo. Era uma aula de genética. Era uma aula de DNA. E aí eu comecei a aula perguntando assim, vocês já ouviram falar de teste de paternidade? Aí ele, sim, onde, pessoal? No programa do Ratinho, não é? Onde a família ia e tinha aquele teste de paternidade. Então eu percebi que eles tinham uma noção de algo que eles vivenciaram através de um programa de televisão. E eu começava a questionar, e por que aquele teste era feito? E por que aquele teste poderia dar positivo ou negativo? O que é que está por trás disso tudo? Então, eu partia de algo que eles traziam para mim, e a partir daí, eu desenvolvia a aula, entende? Eu envolvo eles nos questionamentos, nas dúvidas. Pois é, Fernanda, isso é que é o interessante hoje, né? Trazer o aluno para ele ser protagonista do seu próprio conhecimento. Envolver o aluno, fazer que ele seja questionado e ele se questione sobre aquilo, né? Não está aprendendo o professor passando aquele conteúdo e ele só recebendo, mas não, ele se envolvendo com aquele conteúdo, com aqueles questionamentos, nunca mais ele vai esquecer uma aula sobre DNA, né? Alessandra, sabe por quê? Porque aprender envolve emoção. Quanto mais emoção positiva você colocar, mais você aprende. Vou dar outro exemplo. Falar de química em sala de aula, o início, a introdução, é muito abstrato. Falar de átomos, de moléculas, de substâncias, é abstração pura. Como é que eu quero que o meu aluno aprenda se ele não consegue enxergar? Então, eu tenho que contextualizar, eu tenho que fazer analogias e eu tenho que trazer algo
prático, para ele enxergar a química. Então, teve uma prática que eu fiz recentemente, que foi de montagem de moléculas a partir de bolinhas de isopor coloridas, palito de dente, onde eu dividi em equipe, eu conceituei átomo, eu conceituei o que era a química, eu conceituei moléculas, e eles foram construindo aquelas moléculas, e no final foi tão lindo, porque eles tinham algo que eles construíram. E no digital existem programas de montagem de moléculas. E essas moléculas, elas só vão se formar se o aluno colocar a combinação certa dos átomos. E vale ressaltar que na escola ela tem um laboratório de ciências, que é um laboratório móvel, que são 2 armários bem grandes, com bastante material, onde durante o planejamento, nós, professores de ciências, vamos lá, mexemos, vemos o que tem. Caso falte alguma coisa, nós temos o apoio da nossa gestora, né? Nesse caso foi a Mônica Sampaio, que, assim, num piscar de olhos, providenciou as bolinhas de isopor, o palito de dente, teve uma grande contribuição. A gestão comprou a ideia. Professora, é isso que você quer fazer? Sim, é. Que bacana. Comprou a ideia, não é? E organizou junto comigo tudo isso. E tem um laboratório de informática, que é móvel, onde tem um professor responsável só para isso. Ele leva os Chromebooks, cada aluno fica com um Chromebook, tem internet na escola toda. Que maravilha. Com esses computadores, eu pude utilizar também para montagem de moléculas, então algo interativo, computador, colorido, chama a atenção deles, eles manusearem, eles testarem. Isso faz com que eles aprendam na prática, Alessandra. Isso é muito divertido. Nunca que eles vão esquecer essa aula de moléculas. Nunca. Porque eles foram, né, participaram dessa vivência, né? É isso que eu digo. Tem que vivenciar para realmente ficar na memória deles para sempre. Olhando para o futuro, como você enxerga a continuidade das práticas pedagógicas desenvolvidas durante a pandemia com o contexto pós-pandemia, principalmente no que diz respeito à utilização das tecnologias? Pronto, foi o exemplo que eu acabei de citar. O laboratório móvel, com internet em toda a escola e com professor responsável só para essa parte digital, ele foi um ganho muito grande na pandemia. Muito grande mesmo. Inclusive, esses alunos anteriormente ganharam tablets, não é? Para que eles pudessem acessar. Então, eu posso montar uma aula digital, mandar para esse aluno e esse aluno ver aquela aula ou manusear aquele aplicativo no tablet dele. Então, o aluno ele tem o tablet em casa. Na escola, ele tem um Chromebook, ele tem a internet, eu posso construir aulas digitais. E não é só o slide na lousa, não. Existem inúmeros aplicativos que eu posso até mesmo avaliar o aprendizado do aluno, onde eu monto algumas perguntas. E aí, no final da aula, ele pode individualmente ir respondendo e pergunta sobre o que foi contextualizado na aula. E no final tem até um ranking, primeiro lugar, segundo lugar, de acordo com as respostas certas e de acordo com os acertos. Então, o aluno ele se envolve e eu consigo entender se ele aprendeu o que foi explorado e eu consigo ver um ranking. Claro que eles podem colocar um apelido ou um nome, e aí eu posso direcionar para aqueles alunos que ficaram lá atrás no ranking, para me saber o que foi que eles não conseguiram aprender naquele momento. Então, assim, a tecnologia que foi nos mostrada na pandemia, ela está até hoje na sala de aula. Fernanda, que para a gente finalizar esse papo que foi maravilhoso, fica para mim que a sua metodologia, tanto com tecnologia ou sem a tecnologia, sem o computador, você envolve muito seus alunos nas suas aulas. E eu tenho certeza que os seus alunos têm aulas riquíssimas e que as aulas deles eles não vão esquecer nunca da professora Fernanda. Não tem aquela frase que diz assim, quem é a professora que te marcou? Eu tenho certeza que lá na frente ele vai dizer professora Fernanda, porque suas aulas são muito enriquecedoras e eu estou muito feliz em lhe receber aqui no nosso bate-papo, no nosso podcast Fala Professor. Olha, Alessandra, eu estou há quase 13 anos na sala de aula. Claro que sempre houve, em qualquer profissão, altos e baixos, né? Mas que a gente saiba, quando a gente está passando por um momento de baixo, que a gente precisa levantar, precisa encontrar estratégias, precisa fazer diferente para nos motivar a estar lá, para tirar esse
peso, entende? Essa motivação de aprender. Por isso que eu estudo, eu faço especialização, eu converso com outros profissionais, eu estou sempre em movimento, porque isso me motiva. Fernanda, a gente tem que estudar para aprender e aprender para transformar, né? Vamos ser aqui agentes transformadores de vida. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Alessandra, pelo convite. Obrigada a todos. Eu quero agradecer à Rede Cuca, Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciências e Esporte. Quero agradecer à Juve TV, que nos abraçou com o nosso projeto do podcast Fala Professor. Quero falar um pouco desse equipamento. É um equipamento público que dá oportunidades para jovens com salas de multiuso, salas de arte, ciência, estudo de rádio, música, TV, tem piscinas, quadra. Todas as ações são de graça. O público-alvo são jovens de 15 a 29 anos. Convido aos jovens que venham conhecer e fazer parte desse grande e importante equipamento que salva vidas.